Salve nação, traremos informações do mais querido, traremos informações dos seus rivais. Curta, se inscreva, comente, acompanhe conosco. E eu abri o programa aqui falando a respeito do trabalho dele nesse início de Flamengo, olha que histórico. Se isola com o melhor início de trabalho na história do Flamengo. Em primeiro, o Renato Gaúcho, com aproveitamento de 89,6%. O Sebastião Lazzaroni, 87,5% em segundo lugar. 14 vitórias, um empate, uma derrota. O Renato, 13 vitórias, 3 empates. Estava invicto o Lazzaroni. Marcou 50 gols o time com o Renato, 32 com o Lazzaroni. Você tem aí a média de gols por jogo. E sofridos, 11 com o Renato, 7 com o Lazzaroni, considerando os 16 primeiros jogos do Renato no comando do Flamengo. Calçade. Faz um bom tempo entre um e outro, né? O que está a favor do Lazzaroni é que o time não perdeu. Do Renato é que venceu mais. Mas são só números para mim, assim, legais, mas não alteram em nada a percepção que a gente tem no presente. São épocas bem diferentes, duas equipes de futebol, num contexto diferente do Flamengo. Flamengo hoje muito mais equilibrado e controlador da sua situação. O Flamengo hoje ele tem a gestão do seu futuro. Se tudo permanecer do jeito que está, permanecer bem, logo tem aí, tomara, né, o fim dessa loucura toda que a gente está vivendo, e o público poderá voltar em 100% ao Maracanã. Então aí o Flamengo tem novas fontes de receitas e a máquina começa a rodar numa outra velocidade, como vinha acontecendo antes de tudo ser paralisado. Então acho bacana para o Renato, mas tem muita coisa para acontecer ainda, né? Ele precisa colocar títulos nessa história aí que a gente acabou de ver. Então ele tem Copa do Brasil, está bem na fita. Libertadores, ele tem tudo para estar na final da Libertadores da América, ele tem elenco para isso, e o Campeonato Brasileiro também está competindo com o Atlético. O Atlético ainda não ganhou. O Atlético tem uma vantagem que é maior porque o Flamengo tem 2 jogos a menos, mas vamos ver como o Flamengo se sai. Tem que ganhar do Grêmio no domingo. E depois, isso se tiver rodada, se não tiver cancelamento de rodada, porque também tem essas coisas todas aí. E o Renato sabe que para ganhar 2 desses títulos, mesmo que seja um apenas, ele vai ter que contar com times como o de hoje. O time do Flamengo de hoje, ele mostra muito do que vem pela frente. Porque contar com aqueles 11 que todo mundo sabe em todos os jogos é loucura. É loucura. O que o Jorge Jesus fez enquanto esteve à frente do Flamengo foi exceção. Não pode ser visto como regra. O Jorge Jesus forçou demais alguns jogadores. Ele foi no limite. No limite. E a gente sabe como é que foi a vitória do Flamengo na Libertadores. Ali o Gabigol tirando sabe-se lá de onde, operando milagre. Então, não dá para ter só 11 ou um 12º, 13º jogador. O Flamengo vai ter que jogar, sim, partidas como essa aqui de hoje. E ela é um exemplo, que tinham 3 titulares do time considerado titular e 8 jogadores que são solução. Pô, você tem Pedro, Vitinho, Michael, tem que funcionar esse time, tem que funcionar. E então o jogo de hoje ele é um exemplo. Tudo bem, o Grêmio não é a melhor referência para a gente no momento, mas o Flamengo tem o Grêmio outra vez e vai ter que superar novamente no domingo para lutar noutra frente, que é o Brasileirão. Então o jogo de hoje é um exemplo para um time que sonha em ganhar as 3 competições. Pode ganhar as 3? Pode. Não é simples, mas pode. Talvez que tem o Atlético Mineiro, o Palmeiras um pouquinho em baixa, mas o Flamengo tem condição de ganhar as 3 sim, e o Atlético Mineiro está nessa história aí. Eu quero colocar alguns números para vocês aqui na tela que são impressionantes do Renato, né? Teve aí uma relação muito curta de divórcio com o Domi, com o Rogério Ceni. Agora, até onde vai essa lua de mel com o Renato Portaluppi? Eu estou vendo aqui os números, né, de gols, né, nas partidas que ele assumiu o time, em jogos da Conmebol, Libertadores da América,
da Copa do Brasil, como a gente está acompanhando. E ó, só contra o Olímpia, 9-2 no placar agregado. E daqui a pouco vai pintar na tela. Então, a respeito disso, essa relação Flamengo, Renato e torcida para você, Pedro, por favor. Eu acho que o Calçade toca num ponto que falta. É óbvio que os números já mostram que o trabalho é positivo. Recorte de 16 partidas. O Calçade toca num ponto de carimbar com títulos. Acho que é isso. O torcedor agora espera para ver. Faltam 4 partidas, em caso de título na Copa do Brasil. Faltam 3 partidas por um caso de título na Libertadores. Está muito claro que esse Renato devolve esse Flamengo, como está aí na nossa tela, esse rolo compressor, a quantidade de gols que faz, 50 gols. Você atingir uma casa dessa com 16 partidas, uma média superior a 3 gols, remete àquele Flamengo que teve suas grandes conquistas há 2 anos atrás. Então, talvez essa seja a explicação dessa lua de mel. Esse Flamengo que não somente vence, até porque o Flamengo do Rogério venceu um Campeonato Brasileiro, mas não exatamente com essas mesmas características, e o Rogério nunca viveu exatamente essa lua de mel. Então talvez esse volume, essa criação, esse Flamengo que não para de atropelar adversários, que enfileira números, Renato que bate recorde, então acho que é isso que explica essa lua de mel. E talvez, claro, vai faltar, por pouco tempo talvez, esse carimbo do título. E não é uma culpa do Flamengo, não é uma culpa do Renato, é uma culpa de calendário, é uma questão de datas. E acho que o Flamengo desse Renato vai carimbar 5 títulos e tende que a lua de mel seja ainda maior, Preto. Deixa eu, o Jean, falar desses números aqui. Tem gente que escuta, mas não vê. Isso é normal também. Então, está aqui, ó. Pela Conmebol Libertadores da América, 5-1 no Defensa e Justiça. Aqui são placares agregados, tá bom? 9-2 no Olímpia. Foi a maior goleada aí na Libertadores da América contra o Olímpia. Pela Copa do Brasil, 3-0 no Curitiba, 7-0 no ABC, 6-0 no Grêmio. 30 gols marcados, apenas 3 gols sofridos, Jean. Eu acho que assim, nesse caso os números falam por si, né? Tem uma coisa que a gente já sabia, que o Renato chegaria ao Flamengo com muito crédito, né? Com o apreço da torcida, com aprovação prévia. E eu sempre digo, né, que no futebol brasileiro essa aprovação prévia é uma das coisas mais importantes que existem. Você chegar com um olhar de desconfiança por parte do torcedor é o primeiro passo para que no primeiro tropeço começarem as cornetas. A gente sabe que as coisas são rápidas. Eu gosto sempre de lembrar do Cuca, que mesmo sendo um técnico com ótima ligação com o Atlético, depois de 10 jogos, muita gente já queria trocar o Cuca, né? Já achava que era o caso de trocar o treinador, e o Atlético está aí, assim como o Flamengo, brigando em todas as frentes. Então, acho que tem um fato até aqui indiscutível de que essa relação ela ajuda no futebol brasileiro, e não só no Flamengo, e não só com o Renato, mas tem os méritos do Renato indiscutíveis aí. E basta olhar para o crescimento do rendimento de alguns jogadores especificamente, alguns que nem jogavam tanto. Então, Michael, Vitinho, são caras que a gente destaca muito. A própria maneira como o Flamengo voltou a jogar num determinado momento, logo após a volta do Renato, e ainda que isso não tenha se mantido, eu acho que o fato do Flamengo voltar a jogar ali em alguns primeiros jogos com o Renato, daquele jeito, né, marcando bem alto, perdendo a bola e já partindo para cima para roubar e tudo mais, é algo que certamente ele conseguiu fazer com que os jogadores executassem. Não estou dizendo, ele pediu. Pode até ser que o Ceni também pedisse, a gente não sabe exatamente, né, quais foram os problemas, e agora essa não é uma questão. O fato é que, seja pelo motivo que for, porque ele pediu mais, porque ele tem boa relação com os jogadores, porque os jogadores sabem que a torcida gosta muito dele, que portanto, não sei exatamente qual é o motivo, e é difícil a gente saber. O fato é que ele conseguiu, de fato, várias coisas aí indiscutíveis, e que serão indiscutíveis independentemente da conquista de um título ou não, né? Porque isso também é uma coisa muito comum aqui, a gente de repente invalidar coisas que são indiscutíveis porque de repente um título não chegou, uma conquista não aconteceu. Então é bom a gente sempre lembrar disso. Perfeitamente.